laranjas de todo o Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Inovas Cast, o seu conteúdo além do Inovas aqui no Spotify. Eu sou a Tati Domiciano, sou aqui do time de comunicação, sou uma pessoa parda de cabelos pretos e no ombro, estou usando uma camiseta branca, uma calça azul e estou aqui para conduzir vocês nesse papo junto com uma mesa super especial que a gente vai falar mais para frente, vamos segurar um pouquinho. O Inovas Cast, a gente está aqui já no 3º episódio, a gente tem acompanhado tudo que vocês têm colocado para a gente aqui nos comentários, tudo que vocês têm trazido no Inovas também, porque a gente coloca lá os nossos recortes de Inovas e a gente vê vocês comentando, trazendo dicas, tirando as dúvidas, falando sobre os nossos convidados. A gente está com uma troca muito especial e a gente está muito feliz de estar aqui nesse espaço com vocês. Então aproveita, compartilha esse episódio com seus amigos, compartilha esse episódio com os youtubers da sua agência e vamos levar o InovasCast mais longe. Aproveitando que a gente já está aqui nesse papo, olha que notícia boa. Você quer fazer parte da nossa mesa? Que tal deixar aqui a sua sugestão de tema e também a sua dúvida? Você pode estar aqui no próximo episódio com a gente na mesa. Por falar em mesa, a gente está com uma composição super especial para a gente falar de um tema que impacta todos nós. E hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro falar do nosso tema e depois a gente vai apresentar os nossos convidados. A gente vai falar sobre o comportamento do consumidor e como ele é influenciado pela geração a qual ele pertence. Não só o consumidor, mas também a gente, como Agência Laranja, os nossos youtubers aqui, como que a nossa geração impacta no nosso comportamento. A gente sabe que existem aí os baby boomers, a geração X, os millennials, a geração Z. A gente vai discutir um pouquinho aqui mais para frente, a gente vai ver que até a alfa já está influenciando um pouquinho aqui no comportamento e como essas características e preferências de consumo estão impactando o nosso atendimento e estão impactando também o nosso relacionamento com o nosso consumidor. Então vamos lá, sem mais demoras, eu quero apresentar a nossa bancada para vocês. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Baum, superintendente comercial de agência. Baum, o microfone é seu. Sou o Baum, superintendente de agências, cuido hoje de 90 agências do nosso Nordeste, sou um homem branco, visto hoje uma camisa de botões azul. A gente tem aqui também com a gente o Felipe Lima, que é superintendente de planejamento. Seja bem-vindo, Felipe. Sou Felipe Lima, responsável pelos modelos de atendimento da GL. Sou um homem branco, cabelo e olhos castanhos e hoje estou vestindo uma camiseta preta. E para terminar nossa composição de mesa aqui, a gente está com o Denis Ramos, que é um gerente geral aqui do IA Digital. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, Tati. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou muito honrado em fazer parte dessa mesa. Sou um homem pardo, de cabelos enrolados e olhos castanhos, e hoje eu estou vestindo uma blusa cinza. Bem-vindos. A gente vai começar e acho que para a gente começar, a gente precisa setar as nossas bases aqui geracionais. Então, tem um livro, o livro Gerações, que é de um estudioso brasileiro, o Sidney Oliveira, e ele fala que os baby boomers são aqueles nascidos ali entre 1946 1964, e os institutos de pesquisa falam que eles são um consumidor fiel, assim, que eles têm fidelidade às marcas e cresceram ali nesse período de prosperidade econômica, né? A gente tem a geração X, que são os nascidos de 65 até 1980, que é a ponte entre os boomers e a próxima geração, que são os millennials, e eles adotaram a tecnologia e são usuários ávidos hoje de tecnologia e de e-commerce. A gente não precisa se revelar, tá, gente? Dizer a qual nós pertencemos, mas a gente vai se identificando aqui com as descrições. Tem os millennials, que são os conhecidos também como geração Y, e são os nascidos a partir de 1981, vai até 1996, e é a primeira geração a crescer com a internet já. E eles valorizam muito a experiência do consumidor. E, por fim, finalmente, a gente tem a geração Z, que são os nascidos a partir de 1997 até 2009, e é a geração nativa digital, super conectados, que preferem conteúdos visuais, que são muito... eles são atraídos pelo visual, pelo layout, e a gente vai falar aqui um pouquinho desse comportamento. A gente sabe que depois aqui da geração Z vem a geração Alpha.
são os nascidos a partir de 2010, que ainda, né, não têm idade para ser os nossos clientes, mas a gente sabe que eles influenciam no comportamento dos pais também. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa geração e conseguir traçar esse paralelo entre elas. Então, dado aqui esse plano de fundo, a gente tem a nossa mesa aqui, né, composta por todos vocês. O Felipe, que olha muito para o planejamento e modelo de atendimento, o Baum, que é do comercial, o Denis, que está aqui no digital. São vivências totalmente diferentes, mas que se conectam e que falam muito sobre as gerações, né? A gente consegue, Denis, olhar hoje para a nossa agência digital e ver essas características nos nossos clientes? Qual é o perfil que a gente tem olhado mais aqui na digital? Com certeza, Tati. Eu acho que o nosso perfil do nosso cliente, ele é muito diverso, né? Então, eu vim da rede física e eu tinha... Minha experiência toda foi na rede física, com o cliente ali, olho no olho, e eu vim experimentando no digital faz 1 ano. E no digital, é o mesmo cliente. Então, a gente atende o mesmo cliente que está aqui, está na rede física. Então, a gente precisa se atentar aos detalhes, conhecer aquele cliente para poder se conectar. Então, para isso, o nosso time também precisa ser diverso. Então, eu tenho pessoas no meu time ali que têm desde 18 anos, eu tenho colaboradores com 40 anos, e essa troca também é muito rica ali internamente, e isso reflete no nosso atendimento. Porque eu vou atender um cliente que pode ser a primeira conta dele, ele está iniciando a carreira dele ali financeira, mas eu posso atender um aposentado também, que já teve toda uma jornada com a gente e está num outro momento de vida. E aí eu preciso entender a necessidade de cada um para levar a melhor experiência para esse cliente e, com isso, fazer um atendimento de excelência. Então, na digital, seja no físico, eu acho que a gente atende todos os públicos e a gente precisa estar atento a isso. Bom, é isso? Pô, bem legal. Muito bacana, Denis. Muito bacana, Tati. Falar de gerações é falar de pessoas, né? Da interação entre elas. E é fundamental a gente entender como que elas pensam, como que elas agem no dia a dia. E trazendo um pouco de cor ao que vocês comentaram, indo para os extremos, a geração Baby Boomer é uma geração que preza muito pelo atendimento presencial, o atendimento físico, no olho. É uma geração que é super resistente à mudança e a gente precisa se adaptar a esse cenário. Na outra ponta, ainda falando de perfil, a gente tem a geração Z, que é super conectada, tem muita tecnologia embarcada, são super ansiosos, eles têm uma exigência enorme. Por quê? Porque o efeito comparativo é muito rápido. São super influenciados por influenciadores digitais e eles buscam propósito com a marca. Se a marca não entrega propósito, estão alinhados aos seus valores, eles não topam. E tem um dos grandes e maiores desafios, pensando especificamente em agência física, hoje, a grande magia é quando essas gerações se encontram. E pensa que o nosso time hoje é basicamente geração Z. Nossos ANs, né, a grande parte dos nossos ANs são geração Z. Grande parte da liderança hoje, os seus gerentes, são millennials. E os nossos clientes que visitam a rede física hoje, eles basicamente são baby boomers de geração X. Então, esse conflito de gerações no dia a dia é muito importante. E nós, como líderes, temos um papel fundamental em fazer com que a geração Z aprenda as coisas importantes para o cliente e entregue melhor valor para ele. E qual que é o grande desafio aqui? A nossa geração aprendeu por livros, por PPTs enormes, por apresentações demoradas, salas de aula. A geração Z aprende com vídeos de 1 minuto no TikTok. Então, como que nós, líderes, vamos nos adaptar nesse novo cenário para que eles possam entregar o melhor atendimento ao nosso cliente? E esse encontro que você está falando aqui converge para o Felipe, né? Que pensa no modelo de atendimento e que precisa ter no foco todas essas gerações. Felipe, como que é isso para você? Acho que é um desafio, assim, né? Você poder desenhar os modelos de atendimento abrangendo toda essa diversidade aqui dos nossos clientes, de fato é um desafio. E tudo parte da base que é entender o comportamento e a necessidade de cada um dos clientes, né? Para isso tem várias formas da gente se aproximar do cliente, desde ouvir o cliente mesmo, estando na ponta, falando com o cliente, entendendo, perguntando para ele o que ele deseja. A gente estando próximo dos times de negócio aqui, então Denis, Marcelo, estou sempre muito próximo aqui para entender o que está acontecendo na ponta. Mas acho que uma jornada muito importante que a gente vem fazendo nos últimos anos aqui é a jornada de dados. A todo momento o cliente está dando para a gente migalhas, dicas do como ele quer ser atendido, qual é a necessidade dele. E o banco hoje a gente tem muitos dados disponíveis. Então a nossa capacidade de ler o que o cliente está falando para a gente através dos dados nos diferentes canais é o que permite a gente de fato desenhar um modelo de atendimento que vai atender, que vai passar desde canais digitais, nosso app para os clientes que se sentem mais confortáveis em se autosservir,
nossos canais remotos até nossos canais presenciais aqui para quem tem mais necessidade de um apoio humano. Mas tudo parte de fato, entender a necessidade do cliente. A gente traduz os dados em modelo de atendimento. Exatamente. E é legal que o Phygital, ele traz essa conexão das gerações, porque eu atendo o cliente também da geração Z, Millennials, e a gente é a extensão da rede física. Então, a gente dá continuidade no atendimento. Muitas vezes, a gente inicia o atendimento no digital e o cliente finaliza lá na rede física, seja porque ele tem essa preferência, ele já conhece o gerente que vai atender ele, mas a gente deu um início do atendimento, quando ele chega lá, o gerente ele verifica na ferramenta o que já foi falado com aquele cliente e dá continuidade. E isso leva mais segurança para o nosso cliente e aí a escolha dele, né? E é sempre a escolha do cliente. Onde eu quero ser atendido? No Phygital, no físico, e aí o cliente ele escolhe a melhor experiência para ele e a gente está apoiando ele em todos os canais. Nós somos o banco que o cliente quer, né? A gente vai para onde o cliente quer que a gente vá. Mas falando agora sobre a nossa base de tubers dentro da agência. O Baum falou que é um conflito de gerações, mas não um conflito de fato, não é que há brigas, né? Não é nesse sentido, não há discussões, é um encontro de gerações isso. Esse encontro acontece como na nossa agência? Legal, Tati. A gente tem vários agentes de negócio estão na nossa linha de frente e a gente recebe uma base de beneficiários INSS, por exemplo, né? Então, são clientes aí que já são aposentados e precisam de um atendimento especial, um atendimento com carinho, com paciência, com muita atenção. E tem 4 letrinhas que eu gosto de trazer sobre esse tema, que é muito importante para os nossos youtubers e para todos nós nessa jornada de aprendizado, porque é uma jornada de aprendizado. São 3 Cs e um E. O primeiro C é o C de curiosidade. Então, é importante que todos nós sejamos curiosos para entender, para buscar aprender um pouco mais sobre as outras gerações. O segundo C é o conhecimento. Buscar conhecimento na literatura. Tem muita coisa legal, tem muitos estudos acontecendo, tem coisas de fora, tem coisas do Brasil. Então, buscar o conhecimento é fundamental. O terceiro C é de comprometimento. Então, vamos estar comprometidos em fazer essa transição de gerações e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E a última letrinha, Tati, é o E, de empatia. E esse, para mim, é o principal. A empatia vai ser a palavra de ordem para a gente ter um atendimento personalizado, um atendimento individualizado e que traga os melhores resultados não só para os clientes, mas também para a gente aqui como instituição. A gente traçou aqui as características das gerações, mas uma geração não é definida por isso. Um atendimento não é definido por isso. A gente atende o cliente INSS 60 mais na agência, mas também no digital. Perfeito, Tati. Eu acho que a gente precisa personalizar o atendimento, né? Como o Felipe trouxe, os dados são importantes. E aí os dados, eles acabam trazendo ali um perfil, a gente usa desses dados para a gente pegar informações, mas é no atendimento, se conectando com o cliente, personalizando, entendendo quem é aquela pessoa que eu estou atendendo, que eu vou conseguir extrair a necessidade de fato do cliente e levar a melhor experiência. Eu trago aqui para a mesa um exemplo de uma cliente que a gente atendeu no IA Digital, e aí ela era uma 60 mais, ela fazia poucas coisas no app, ela era digitalizada, mas ela fazia coisas básicas que ela tinha confiança, e ela estava querendo contratar um produto nosso, um consignado, e ela estava com dificuldade, e nós atendemos ela digitalmente, né, ali no Phygital, e fizemos um atendimento guiado. Então, a gente foi explicando tela por tela do nosso super app para ela, como que funcionava a característica do produto, dando prazo. Então, acho que a comunicação bem clara, ela também traz uma segurança para o cliente. Então, é importante o cliente saber que ele está dentro do nosso canal, que é seguro, e ele consegue fazer essa contratação sem precisar se deslocar para uma agência física, mas se ele precisar se deslocar, vai ter alguém ali na agência física para atendê-lo. E a dona Maria conseguiu finalizar ali o processo com a gente depois voltou, fez ali um pós-atendimento, quando foi aprovado o crédito, caiu na conta, e ela saiu super satisfeita, sem precisar ir até a agência. Então, se a gente tivesse colocado ela numa caixinha, talvez a gente tivesse pensado, Dona Maria precisa ir numa agência para fazer a contratação. E a gente, como banco, levou a solução para ela de forma muito prática e simples. A sensibilidade do atendimento, né? O atendimento, ele é relacionamento. A gente, pensando aqui no IA Digital, poderia ter falado, vá até uma agência física que lá você vai ter o atendimento, mas a gente atende onde o cliente quer ser atendido, né? E como é que a gente desenvolve mais esse modelo de atendimento, Felipe? A gente tem novidades, assim, como que a gente olha, por exemplo, esse caso onde a cliente não estava dentro da caixinha da geração dela. Ela estava até procurando algo mais além, né?
Acho que a chave aqui é mais do que disponibilizar o canal, é a integração desse ecossistema. A gente fala de ecossistema de atendimento, né? Não estamos falando de canais de atendimento isolados. Então, hoje a gente já tem um app super simples, onde o cliente consegue se servir, as necessidades mais básicas. A gente vai ter o apoio humano sempre que necessário, quando precisar. Mas a gente precisa entender que cada cliente, de fato, é único. Cada momento é único. E às vezes a gente fala, o cliente é digital, o cliente não é digital. Às vezes o cliente está seguro para fazer algo digital, mas não está seguro para fazer algo mais complexo, que ele precisa de uma assessoria humana. Então, entender esses momentos do cliente e integrar esse ecossistema, acho que é a grande chave de sucesso. Assim. Acho que os grandes exemplos aqui, por exemplo, a nossa jornada de leads. Então, um cliente simulando num canal digital, deu um indício que ele quer contratar um produto, tem uma necessidade, por algum motivo não se sentiu seguro, ele precisa ter esse link de poder acessar um humano no momento que ele precisar. E caso ele não o faça, a gente proativamente pode acionar o nosso time comercial aqui para entrar em contato com esse cliente. Então, a chave disso é de fato parar de a gente olhar o canal de atendimento e entender que esse ecossistema todo está disponível não para um, mas para todos os clientes. Então, a agência física está disponível para aquele cliente que é digital, mas em algum momento específico ele quer ter a segurança da agência. E os nossos canais remotos via digital está disponível para alguém que hoje frequenta a agência, mas se sente seguro em resolver algo por telefone ou até mesmo aprender e ser digitalizado para começar a fazer suas transações no app. Né? Então, essa visão de ecossistema aqui, eu acho que é o nosso grande diferencial. E é isso que nos diferencia da concorrência. Assim, de fato, a gente ter esse ecossistema completo pensado para atender as diferentes necessidades. Né? Acho que isso é uma chave, né? Que você falou, pensado para atender as necessidades do cliente. A gente trabalha para o cliente, com a centralidade no cliente. Então, de fato, é o canal apoiando o que ele precisa e não o canal invadindo a decisão dele de como ele quer ser atendido, né? E, ao mesmo tempo, será que a gente tem também a geração Z indo até a agência? Olha só, né? Que coisa engraçada. Eu sempre pergunto para vários amigos, né, para os clientes, se os filhos deles vão na agência. E é engraçado que a geração Z ela vai muito pouco na agência. E a gente precisa desse ecossistema para atender eles onde e quando eles quiserem. E tem dados interessantes sobre a geração Z, Tati e turma. A gente ouve que é a geração do nem, né? Que nem estuda e nem trabalha, é o maior percentual da história de pessoas que não estudam e não trabalham, só que isso é um número míope. A gente vê uma minoria que é um pouco mais barulhenta, falando coisas, né, que não são coisas muito produtivas. Por outro lado, a gente tem uma grande maioria dessa geração Z que está trabalhando duro, está se esforçando, e eles são a grande massa de trabalho que vai vir e são os consumidores que vão dominar o mercado muito em breve. Então, apesar de eles não frequentarem tanto a agência física, a gente tem modelos agora que vão suportar o atendimento para eles da melhor forma possível e, quando for necessário, nós da agência física estaremos lá. E pensando na complexidade de produtos, é muito difícil você fechar um financiamento imobiliário sem olhar no olho de alguém. Você tem um pouco de receio. A gente já tem tecnologia para isso, mas a gente sabe que a ponta final é importante ter um ser humano lá na ponta. Então, nós, como Itaú, a gente vai oferecer todas as formas possíveis para que o cliente seja atendido como ele quer, quando ele quer e onde ele quer. Se a gente entende que os boomers, eles são fiéis às marcas, né? Eles acompanham a marca ao longo do tempo e a geração Z, falando aqui, precisa ser conquistada, o que a gente está fazendo para a geração Z? Acho que o ponto importante, né? Mesmo o boomer, quando a gente fala que ele é mais fiel, tem que lembrar que ele sofre influência em casa, às vezes de um filho, que já está introduzindo ele aos canais digitais. Então, de fato, o que a gente precisa fazer é estar conquistando o nosso cliente todo dia. Mas entender que essas gerações vão ter modelos diferentes, formas de abordagem diferentes. Então, essa nossa capacidade de adaptar, eu acho que vai ser fundamental. E acho que, pensando na geração Z, cada interação conta. Às vezes a gente está muito preocupado com atendimento específico, com a hora da verdade, com aquele momento, mas a gente precisa entender que o cliente está interagindo com o banco a todo momento. Quando ele está passando o cartão, quando ele está entrando no app, quando ele está fazendo o Pix dele do dia a dia. E a gente entender que esse ecossistema aqui é de todos nós. Então, quando ele teve um problema no canal digital, eu posso acionar um humano para apoiá-lo. Eu preciso ajudá-lo no humano a entender esse mundo digital e aproximá-lo e que todos nós somos responsáveis por esse ecossistema total.
aí sim, eu acho que a gente começa a virar o jogo e começa a falar com cada um deles aqui. Então, a gente precisa entender que cada canal tem a sua vocação, mas é que eles juntos que vão fazer a diferença. Então... Você sabe, Fê, um dos pontos interessantes, apesar da hiperconectividade da geração Z, é uma geração que depende muito da validação humana. Então, eles dependem muito de que influencers ou pessoas de confiança deles validem determinado produto, determinada marca. E como eu falei lá no início, se a marca não tiver um propósito alinhado aos seus valores, eles vão nos abandonar. Então, ser um só Itaú para cada cliente, né, um dos grandes sonhos que a gente tem, é que cada Itaú seja único para cada um dos clientes. E eu acho que hoje, né, esse cliente, ele precisa estar conectado e a gente antecipar tendências. Então, acho que a tecnologia, a inovação, pensando cada vez mais na experiência do cliente, menos em canais e menos em produtos, eu acho que a gente acaba brilhando os olhos dessa turma, que talvez não seja fidelizado ali, a gente precisa encantar. Então, a gente antecipando tendências e trazendo o melhor, utilizando de tecnologias avançadas, inteligência artificial, eu acho que a gente acaba conquistando esse público. E como o Fê trouxe, talvez até incentivando ali um baby boomer, que é um pai, um avô, a fazer a contratação de um produto, um serviço e estar com a gente no dia a dia. O Fê falou aqui, né, sobre ele estar em contato com a marca o tempo todo, seja passando um cartão ali, mas também fora, né? Sim. Se ele tá no festival de música preferido dele e ele encontra com a marca lá, já é um ponto de contato. E como é que é esse ponto de contato? O que ele vive lá? E como é que ele experiencia a nossa marca para que sim, de fato, a gente possa cada vez mais, não vou falar fidelizá-lo, mas cada vez mais atraí-lo, né, para a nossa marca, assim. E pensando no app, como que o nosso app tá rodando em termos de facilidade, porque a gente precisa atender o boomer, mas atender também a Gen Z, que a gente viu aqui, que é altamente atraída pelo visual. Perfeito. Eu acho que a jornada do app, assim, é um super case de sucesso, assim. Acho que teve um primeiro momento da gente entender que ele não é um canal que veio conflitar com o humano, que de fato veio complementar, assim. Então, cada vez mais a gente trazendo as jornadas cada vez mais intuitivas, revisando todas as necessidades, agora com uma linguagem específica para o cliente, adaptando para cada um do cliente. Então, cada cliente tem a sua experiência dentro do app. Eu acho que isso que muda o jogo. No passado, a gente acabava tendo uma visão que o app era para o jovem, que a agência era para o... E não é assim. Eu acho que todos os canais vão ter que atender todos os clientes. Essa mudança, eu acho que foi chave. E, de fato, de começar a olhar a necessidade. Não só vamos colocar uma prateleira de produto, vamos falar da necessidade, vamos olhar a jornada com muito carinho, cada uma das etapas, e vamos usar os dados para retroalimentar esse sistema, né? O que está acontecendo em cada etapa da jornada? O que eu posso melhorar para conseguir falar com cada um dos públicos? E olhar os dados segmentados, né? Não faz sentido a gente olhar numa grande média. Vamos olhar os dados para cada uma das gerações, vamos olhar os dados para cada perfil de cliente para ver se, de fato, a gente está conseguindo chegar nos clientes da maneira que eles precisam ser atendidos. Né? Você falou algo aqui que eu acho que é chave e é algo para a gente guardar, então anota aí, Tuber. Todos os canais, eles são para atender todos os clientes. Então não dá para a gente pensar no app como algo para uma geração mais nova, não dá para a gente pensar no físico como para uma geração que é mais antiga. Nós estamos preparados para atender todos, em qualquer, seja qual for o canal, né? Bom, fala pra gente um pouquinho mais desse encontro de gerações lá na nossa GL e como a gente trabalha para encantar o nosso cliente. O Denis trouxe aqui, novamente falando de uma cliente digitalizada, a gente tem um grande desafio aí como público NSS também. O que a gente está pensando para ele, até questão de modelo de atendimento mesmo? Olha só que bacana, a gente numa ponta tem o Super App, né, integrado, colocando todos os apps, todas as plataformas dentro, né, de um único aplicativo na palma da nossa mão. E na outra ponta a gente tem o nosso cliente beneficiário do INSS, um pouco mais idoso, que chega na agência, muitas vezes pega um pouquinho de fila, fica um tempinho no sol. Quando ele chega na agência, o que ele gostaria de receber? Carinho, atenção e coisas simples do dia a dia transformam a rotina e transformam o dia desse cliente. Ele chega e recebe um cafezinho, chega e recebe uma balinha, chega e recebe um abraço, uma água gelada. Muitas vezes a gente faz, até no Nordeste, que é onde eu atendo, a gente faz ações com picolé. Então, a gente humaniza muito o nosso atendimento e você vê como o Itaú é grande. A gente tem nossos clientes perfil mais São Paulo, Faria Lima, e temos o nosso cliente de Campina Grande, que as agências
que eu atendo. Então, a gente precisa ter empatia, né? Volto na palavra empatia, que para a gente é a palavra de ordem, e aprender muito, né? Aprender, ter humildade no atendimento, ter humildade para ouvir as necessidades de cada um deles e fazer o melhor que seja possível dentro das nossas capacidades. Então, às vezes o cliente quer um aplicativo mais rápido, mas às vezes ele quer só um cafezinho bem quentinho quando ele chega na agência. Tudo passa pelo relacionamento com o cliente, independente da geração a qual ele faz parte. E também nós como youtubers, né? Independente da geração que a gente faz parte, a gente também precisa partir desse pressuposto de relacionamento, do quanto esse atendimento relacional, seja até pelo telefone ou pelo WhatsApp, que agora a gente também faz o atendimento pelo WhatsApp, a gente precisa mostrar de fato a empatia. Eu fiquei curiosa aqui um pouco para entender, a gente falou da geração alfa, são crianças, mas que também tem muitos estudos que falam que elas estão influenciando no comportamento de compra dos pais, porque são crianças, assim, ávidas por redes sociais e as redes sociais de vídeos curtos e são estimuladas também ao consumo. A gente já tem olhado para essa geração pensando que são os nossos consumidores do futuro, que daqui a alguns anos vão estar iniciando um relacionamento com a gente, se é que os pais já não iniciaram algum tipo de relacionamento com a gente? Acho que sem dúvida, assim, a gente tem que estar preparado para as gerações que estão hoje na nossa base de clientes e das que virão, assim, a gente está pensando nos nossos próximos 100 anos. E acho que falando da próxima geração, passa muito pelo tema de comunicação, né? É uma linguagem diferente e eu preciso estar onde esse cliente está. Então, onde esse cliente está se relacionando? É nas redes sociais? Como é que eu vou me posicionar nas redes sociais? Acho que o Baum trouxe um ponto muito importante dos influencers. Ele está ouvindo de quem essas informações? Então, como é que eu estou presente na vida dos clientes, na comunicação desse cliente, de uma forma cada vez mais orgânica, que ele está falando do dia a dia e o Itaú está ali presente, mas de uma forma muito, muito simples, muito orgânica e não sendo impactado, às vezes, somente por uma propaganda institucional, por um ad, mas sim tá no dia a dia dele da conversa. Na conversa com os amigos, ele poder falar, cara, tô usando meu cartão do Itaú aqui, recebi meu cartão aqui em casa, abri minha primeira conta. Como é que a gente consegue estar próximo dessa geração, nesses primeiros passos que eles estão dando na vida financeira, mas de uma forma muito natural? Essa geração não vai ser impactada só por uma campanha, por um grande evento, mas tem que ser algo que está no dia a dia dele. E acho que passa muito, obviamente, por redes sociais, por influencers, por estar dentro do círculo de amigos deles. Então, acho que é um ponto que a gente está super atento aqui, já se preparando para os próximos 100 anos e que vão vir não só essa, mas outras muitas gerações. E acho que a chave vai ser essa, né? Como é que a gente vai cada vez mais construir um ecossistema que vai ser adaptável para as diferentes necessidades e para as diferentes tendências que vão surgir. Tem coisa que vai vir aqui que a gente nem sabe. Tem canal de atendimento que vai surgir que a gente ainda nem conhece. Tem que estar preparado. Então, se a gente ficar preso à forma que a gente sempre fez, falar, não, mas a gente sempre fez dessa forma, não vai... Aí sim que eu acho que a gente está correndo um risco. Mas se a gente, de fato, está aberto ao que as novas gerações estão trazendo, esse ecossistema vai estar sempre evoluindo, sempre em constante transformação. O Fê, te complementando, a gente entra numa era em que a informação está disponível o tempo todo, a todo momento. E a gente tem uma grande oportunidade de fazer diferente do que a gente fez com as gerações anteriores, que é uma parte de letramento financeiro. Então, hoje, o nosso país ele ainda é muito atrasado, né? A gente tem uma escolaridade baixa, então, utilizando todas as redes sociais, utilizando o poder da mídia, utilizando a força que a gente tem como Itaú, a gente tem uma oportunidade de trazer inteligência financeira desde a base. E treinar, capacitar, ensinar essas crianças, hoje são crianças, né? Mas em breve serão nossos clientes, então ensinar elas a lidarem com o dinheiro é muito importante. E a gente vê um movimento super interessante de adolescentes que estudam através do YouTube, de outras plataformas, e eles acabam aprendendo mais sobre dinheiro do que os próprios pais, né? Que têm às vezes uma escolaridade um pouco menor. Então, estamos vivendo uma era de transformação e é um momento único que a gente pode entrar junto com o Brasil para poder reverter um pouco desse cenário que é tão duro para a gente. É verdade. E, de novo, né, o que o Fê trouxe aqui, a gente não pode ficar limitado ao que a gente sabe hoje. Perfeito. Porque a gente tem na nossa cultura que a gente não sabe de tudo, mas a gente ficar limitado ao conhecimento e a tecnologia que existe hoje e não se preparar para o que está por vir, né? Tudo que a inteligência artificial pode oferecer para a gente em termos de atendimento das gerações. A gente estava falando aqui, o Fê trouxe, né, sobre como a geração Z pode influenciar no comportamento dos pais,
Mas vocês têm memória também dos seus pais influenciando no comportamento? Eu não sei, eu tenho memórias, assim, eu sou do interior, não sou daqui de São Paulo, e tenho memórias de visitar o Banco Itaú com os meus pais, porque era prática da época, assim, e acaba influenciando pra gente, porque vai criando uma memória, não só de marca, mas afetiva também, né, de visitas. Vocês têm essa memória, ou acreditam que hoje isso ainda acontece? Eu acho que é muito importante pensar nisso, porque a memória afetiva, ela acompanha, eu acho que independente das gerações, né? E o que a gente está construindo hoje é o que a gente vai ver no futuro, então isso vai impactar. Então eu lembro de quando pequeno, coisas que meus pais faziam que hoje eu me vejo reproduzindo, e às vezes de forma automática, né? Sem perceber, e é por causa que meus pais me influenciaram, minha família me influenciou, né? Então tem pratos típicos que eu como que eu falo, putz, isso aqui lembra meus avós, né? Porque tá nesse lugar, né, de afetivo. E eu acho que a gente, como banco, a gente influencia muitas pessoas. A gente, como posso dizer, a gente marca histórias das pessoas, dos nossos clientes. E, com certeza, eu falo que no atendimento, trabalhar com comercial, você realiza sonhos diariamente e você, às vezes, nem sabe. Às vezes, numa palavra ali que você fala no telefone, no WhatsApp, você muda a vida do cliente, né? O dia do cliente ali do outro lado, e você também não sabe. Algumas vezes, eles falam pra gente, putz, você mudou meu dia, obrigado. Mas e aqueles que nem falam pra gente, não tiveram oportunidade e a gente transformou? Isso no dia, isso é a história, é o sonho conquistado. Então, acho que é importante pensar que essas gerações que estão chegando agora, o Alfa, eles vão influenciar, já estão influenciando, e a gente precisa, mais uma vez, se antecipar às tendências, olhar esse comportamento, para onde que eles estão indo, de que forma como a gente, como banco, facilita a vida desses clientes, e a gente continua realizando sonhos. Eu acho que esse é o nosso papel aqui dentro do banco. Eu falo que trabalhar no comercial é realizar sonhos todos os dias. É verdade. Até o consignado, talvez, que você atendeu foi para a realização de um sonho, né? A gente tem dados de mercado falando muito sobre a economia prateada, que é essa economia aqui dos 60+, e de como esses aposentados estão movimentando, e é um mercado gigantesco de realização de sonhos. Porque a partir do momento em que eles se aposentam, ele fala, agora eu vou fazer aquela viagem dos sonhos, ou agora eu vou ajudar meu filho a realizar um sonho dele. E exatamente isso que você falou, né? A gente tem que ter muito claro na nossa mente que sim, a gente se relaciona e a gente olha para a necessidade dele realizando sonhos, que muitas vezes a gente não sabe. Gente, a gente falou aqui dos canais, falamos dos atendimentos, falamos não colocarmos os clientes nas caixinhas e não nos colocarmos também nas caixinhas como youtubers, né? A gente praticar sempre a empatia para a gente entender o que o cliente necessita. Mas, assim, eu queria que vocês deixassem uma dica aqui se você fosse deixar uma dica para os nossos youtubers lá das agências laranjas. Qual é a dica que você deixaria, Val? Muito bom, Tati. A gente tem um dos princípios que fala que a gente não sabe de tudo, né? E não saber de tudo quer dizer que a gente precisa buscar conhecimento, buscar aprender, buscar fontes, conversar com as pessoas. Então, a minha dica para você, youtuber, é busque conhecimento e tenha paciência e carinho com as pessoas mais velhas, porque a gente vai chegar lá se tudo der certo. Se eu pudesse deixar aqui um recado, eu acho que é abraçar aqui as novas tecnologias que estão chegando, de fato entender que elas estão vindo para facilitar, elas estão vindo para complementar o nosso atendimento. E olhando para frente, nada vai substituir o toque humano aqui. Então, nada vai substituir o olho no olho, principalmente em alguns momentos específicos. Então, valorizar esses momentos. Às vezes a gente fica numa disputa de querer entender de uma insegurança, o canal A, o canal B. Se a gente de fato entender que cada canal tem sua vocação e que a tecnologia vai continuar avançando e que o humano vai ter um papel fundamental aqui no futuro, acho que a gente vai estar aberto às mudanças e vai se permitir fazer a jornada de transformação que todos nós precisamos fazer. Porque eu acho que o cliente está se transformando, nós estamos nos transformando. Você trouxe o tema da família, eu estava comentando aqui até antes da gente iniciar. Antes eu fazia meus pagamentos na boca do caixa, para eu sentir mais segurança em fazer. E não foi de um dia para a noite que eu mudei esse comportamento. De fato, eu fui ganhando segurança, fui aprendendo, fui ganhando mais conforto. Então, entender que é uma jornada de transformação. Então, o ponto do Bound, ter paciência com os nossos clientes para apoiá-los nessa jornada. E o primeiro passo é vocês mesmos se abrirem para essa jornada de transformação, que eu acho que é o fundamental.
Legal. Eu acho que a dica que eu dou hoje é conexão. Eu acho que a conexão, ela gera confiança. Então, a gente padroniza processos, modelos, mas o atendimento precisa ser personalizado. Você precisa se conectar com o cliente para entender, de fato, aquela necessidade e não cair no viés de colocar ele numa caixinha. Eu acho que, a partir disso, você leva a melhor experiência para ele. Então, eu acho que a palavra que eu deixo hoje na mesa para os nossos youtubers é conexão. Falando aqui do Fê, né? Falando que não fazia os pagamentos, fazia os pagamentos na boca do caixa. Eu acho que eu vi esse processo com cartão de crédito. Assim, será que eu faço essa compra online? O que vai acontecer se eu fizer essa? Hoje eu não consigo imaginar não resolver a vida nas compras online. Então, de fato, é um processo. E que a gente tenha, como vocês mesmos falaram aqui, paciência com os processos e que a gente também se transforme, continue curioso. Eu acho que vale você repetir aqui, os 2 Cs e um E? 3 Cs e 3 Cs e um E. E. Pra gente, então, você se prepara, você anota aí essa dica do Baum pra você. Isso aí, gente. O primeiro C é curiosidade, o segundo C é conhecimento, o terceiro C é comprometimento e a gente fecha com a empatia aqui. Como eu já falei algumas vezes, pra mim vai ser palavra de ordem agora, daqui pra frente. Empatia e relacionamento, certo? Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer vocês pela presença. Obrigada por tudo que vocês contribuíram aqui com a gente. Tenho certeza que os nossos youtubers também estão super felizes com esse papo, que vão colocar em prática, que vão adotar os Cs e o E e que vão olhar para os canais de uma maneira diferente a partir de agora. A gente se vê no próximo mês. Continue aproveitando o InovasCast. Lembre-se de deixar aqui a sua opinião, as suas sugestões, a sua dúvida. A gente quer continuar trocando com você nesse canal e também no Inovas. Então, quando a gente publicar lá no Inovas, você também corre lá e deixa pra gente os seus comentários. Até o próximo mês, youtuber!